sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso L4 Podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui nosso querido Tavares. Tavares, ele é empresário, corretor de negócios hoje, fez aí uma transição de carreira. A gente vai explicar exatamente o que é ser um corretor de negócios, a gente vai explorar isso também na área empresarial, a gente vai falar um pouco de economia, mas como eu sempre gosto de fazer e acho que é o pertinente, eu prefiro que o nosso convidado se apresente, diga um pouco da vida dele e fale aí dessa vida empresarial, Tavares. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, por estar aqui no nosso L4 Podcast. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do que você foi, do que você é hoje como empresário. Eu aqui agradeço essa oportunidade, né, de mostrar o público, principalmente o sergipano, né, quem é o Tavares e essa atividade que, por incrível que pareça, é nova aqui no estado, né? Eu sou empresário, trabalho hoje, sou corretor de imóvel, mas atuo como corretor de negócios, no segmento de fusões e aquisições. Venho da Itabaiana, não é? Fui proprietário durante uns 20 anos do mundo da construção, aqui em Aracaju, presidente da ACOMAC, que é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, e vice-presidente nacional, junto com o Guilherme Ferreira Costa, que é a ANAMACO. Então, esse é o Tavares. Tavares, a gente fala do mundo da construção, e quem é o sergipano que não conheceu o mundo da construção, né? E aí você deixou um grande negócio e foi para essa área de corretor de negócios. Eu acho que muita gente não sabe o que é exatamente o que faz um corretor de negócios, né? E o que lhe incentivou a ir para essa área. Sei que você tem uma estrada aí, uma vida enorme no meio empresarial, conheceu gente do Brasil todo nesse ramo, mas a gente precisa entender melhor o que é que o corretor de negócios faz, o que é que o Tavares faz hoje. Então, nasceu, Laura, de uma necessidade do próprio mundo da construção. Por tratar-se de uma empresa familiar, chegou o momento que a gente viu, por vários passos que foram dados de uma forma que não trouxe bons resultados, né? Então, chegou o momento a gente buscar um corretor para poder vender a atividade, né, e alugar o próprio imóvel. Então, de início, eu fui em busca do corretor de imóvel. Foi aí onde eu me deparei e vi que o corretor de imóvel ele é preparado pelo próprio Cresce, né, que é o seu conselho, para fazer a avaliação do metro quadrado do terreno e a avaliação do metro quadrado do tipo de construção. Né? Como exemplo aqui onde nós estamos, aqui hoje eu como corretor de negócios, fusões e aquisições, aqui onde nós estamos tem 3 avaliações a serem feitas. O metro quadrado do terreno, o metro quadrado do tipo da construção, mas tem uma grande avaliação que é essa atividade, que é o seu escritório, onde fomenta negócios, onde gera empregos, que com certeza vale muito mais do que o próprio imóvel. Eu ia comentar, né? Isso, é uma coisa à parte, até porque eles poderiam ser independentes, né? Ou seja, fazer uma avaliação do imóvel, do que tem de material ali para ser vendido, ok. Mas avaliar a marca, o negócio, o que esse negócio pode gerar, isso é outro tipo de cálculo, isso é outro valor que se dá ao negócio, não é isso? Então, dando continuidade, aí nessa busca que eu fiz do corretor para vender o mundo da construção, eu queria vender a atividade, foi onde eu me deparei no que eles não são preparados para isso. E tive a infelicidade de sair o comentário, o mundo da construção está sendo vendido. Mesmo a gente negando, mas naquele momento já tivemos uma perda da avaliação de 25% só pelo comentário que saiu. Porque alguns concorrentes, aproveitando o comentário, buscaram os melhores colaboradores, clientes que compravam mercadoria e deixavam, começou a empanhar, vai que é verdade. Aquele que comprava e deixava já não deixava mais a mercadoria lá. Gerentes de banco começaram a diminuir o limite de crédito, os próprios representantes. Então, já estávamos numa situação ruim. Com esse comentário,
e essa vazão de negócios, nós só aguentamos ficar mais um ano com essa informação negativa. Depois tivemos de informar o mercado que realmente estávamos precisando vender. Aí perdemos mais 50% do valor do negócio, que foi um negócio oferecido. Nesse tempo, nessa agonia que eu passei, recebo a notícia de um câncer, que é o segundo cabelinho, mas graças a Deus curado. E segundo a própria médica lá do Sírio-Libanês, informou que esse tipo de linfoma é justamente característico dos empresários, que em vez de fazer o papel de um administrador, não vive nem o papel do próprio colaborador. Sim. Em resumo, o colaborador ele trabalha 8 horas, ele se diverte 8 horas no mesmo dia, né? E dorme 8 horas, né? E onde o próprio empresário, que é o administrador, só era para trabalhar gerenciando 4, se divertindo 12 e dormindo 8. Eu vou chegar aí no nosso bloco falando sobre a vida empresarial. Gosto muito de falar sobre isso, porque como todo mundo sabe, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu defendo demais empresário. Né? Eu acho uma crueldade, inclusive, essa polarização que está acontecendo de colocar empregado contra empresário, empresário contra empregado. Nossa vida empresarial, eu como advogada, como empresária, é uma vida extremamente estressante. Né? Como você falou, a gente não trabalha 4 horas por dia para se divertir, 8 para dormir. Não, a gente trabalha 12 horas, 14 horas por dia, às vezes no final de semana. A gente que tem o risco do negócio, a gente que tem a preocupação com os nossos funcionários. Ah, mas tem empresa que trata mal o funcionário. A gente vai ter tratamentos desumanos até dentro de casa. Isso não é uma especialidade do empresário. A gente tem tratamento desumano dentro da nossa própria casa. Então, isso é uma questão humana, não empresarial. A gente tem dificuldades muito grandes, econômicas, governamentais, políticas, para lidar com as empresas. E aí, quando a gente se depara com isso, que a gente tenta reverter essas situações, né? Como você sofreu, né? Você colocando a sua história, dizendo, só de saberem eu perdi 25%. É um mundo maravilhoso, porque a gente gosta de ser empresário. Mas é um mundo cruel também. E todo esse risco e todo o reflexo de energia que vem desse risco volta para nós. Porque no final das contas, o funcionário volta para casa, volta para sua família, e a gente volta para casa com as preocupações e com o que vai resolver para o outro dia. Então, é muito interessante, muito bom ouvir a sua história, né? Você passou por um câncer, você passou por dificuldade, mas aí você, dessa história, com certeza você saiu melhor como ser humano, até para estar numa nova posição hoje, que é na sua nova atividade. Há quantos anos você já está nessa atividade dos negócios? Há 5 anos, de fato e de direito, que eu estou nessa atividade de corretor voltado para fusões e aquisições. Que é diferente aqui no estado de Sergipe e no Nordeste em geral. Acho que a gente não tem muita cultura até da contratação de pessoas especializadas em fusões e aquisições, né, Tavares? Falando isso até pela advocacia. Eu percebo muito isso. Tem empresas que até se preparam, mas não sabem como devem proceder e sequer sabem como é que se faz uma avaliação de um negócio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, realmente essa é uma atividade que tem suas peculiaridades, porque você tem de vender sem dizer que está vendendo. Sim. Então você vê esse nó. É diferente de venda de um imóvel que você vai lá, coloca uma faixa enorme, vende-se e divulga para tudo, em todos os meios. Mas aí, deixa eu interromper para eu entender e quem está nos assistindo entender também. Você está falando, a gente tem que vender sem dizer que está vendendo. Seria especificamente você dizer que está, por exemplo, você chegar no seu Instagram, que eu já vi algumas vezes, você colocar, eu estou vendendo negócio na área de beleza. Isso. Mas você não pode dizer que é o salão tal ou uma loja de cosmética tal. Você tem que só dizer o ramo. E a pessoa que se interessa lhe procura, e aí você vai revelar que negócio é especificamente? Justamente isso, Laura. A gente indica o segmento através de fotos ilustrativas, colocamos lá 10 motivos, o porquê comprar este negócio, já colocamos também o motivo por que está sendo vendido, porque se tem uma cultura
se está se vendendo é porque não presta o negócio. Ao contrário, você vende às vezes por problema de saúde, não tem sucessão familiar, problema de separação, quer partir, vamos dizer, a má administração do próprio negócio, então por vários e vários motivos. Eu acho um pouco cultural, porque no escritório eu vejo muito isso também. Como eu faço a parte tributária, às vezes a gente... às vezes não. Eu lido no meu dia a dia com os donos de empresa, com CEOs de empresa, com gerentes de empresa. E às vezes a gente vê que a empresa está muito bem, mas algo familiar aconteceu e a empresa é familiar. E aí existe uma ruptura humana. Não é humana com o negócio, é entre eles. A gente tem uma característica muito grande no Nordeste de empresas familiares. Eu vejo muito isso. Acaba que a empresa não está sofrendo. São seus gestores que estão sofrendo. E às vezes querem se desligar. Ultimamente tem tido muito isso, mas muito mais as pessoas querem morar fora do Brasil, né? Aí a gente vai também, vai para a compreensão econômica da questão. A empresa não está ruim, mas às vezes já chegou numa certa idade que a pessoa já não quer mais se estressar com aquilo, que não quer mais correr os riscos do negócio. E aí ele quer vender porque... Então, é como você falou, nem sempre uma empresa que está vendendo... Aliás, eu acho que dificilmente uma empresa que está se vendendo, ela está ruim. Porque vender algo muito ruim é complicado, né? Eu estou falindo, é mais fácil. Eu acho, na minha concepção, eu quero que você me corte se eu estiver errado. Se a empresa está muito ruim, a tendência é ela querer que seja vendida ou ela falir e ir para outro negócio? Então, vai depender do estudo de, vamos dizer, de um escritório habilitado como o seu, porque antes que a gente coloque no mercado que essa empresa está à venda, a gente faz a análise superficial e faz as indicações, a depender do caso, para profissionais como advogado, como contadores, para ver se aquela empresa ainda tem a possibilidade de ser vendida, para que você não esteja iludindo aquele empresário e você seja o mais preciso possível, porque não é só a parte financeira que está em jogo, muito mais a psicológica. Então você não adianta alimentar algo que você vê que não tem mais solução. Mas grande parte das empresas que me procuram, 90%, todas têm a solução e estão aptas a serem vendidas. Essas empresas, você pegando o exemplo das empresas que você trabalhou, que você conseguia efetivamente vender, depois dessa nova gestão, ou seja, quem comprou, conseguiu de fato tocar a empresa, ela evoluiu, ela seguiu, ou você não acompanha esse pós-venda? Então, o que eu mais acompanho, porque a minha divulgação maior são as empresas que foram vendidas, o sucesso delas. Então, é disso aí que eu uso como exemplo para captar negócio. Então, eu faço o pós-venda. E, normalmente, porque a diferença muito grande, Laura, de você montar uma empresa e você comprar uma já pronta funcionando. Principalmente hoje, o momento que estamos vivendo, especificamente mais aqui no Brasil, com essa falta de mão de obra, não é? Com esse monte de incentivo que está sendo dado pelo governo. Então, as pessoas, para que você encontre um profissional de vários segmentos, ficou muito difícil para que eles aceitem assinar sua carteira e perca os benefícios governamentais que tem. Exato. Então, a grande dificuldade hoje dos empresários que me procuram está sendo a falta de mão de obra. E quando você compra uma empresa já funcionando, no mínimo você aproveita 50% de uma mão de obra que já foi qualificada. Verdade. Entendeu? Então isso aí traz para você muitos benefícios e dificilmente você vai cometer os erros que aquele empresário que montou, que tem 5, 10 anos, cometeu, que é normal. Então você está pegando algo já consolidado, não só no sentido de colaboradores, também no sentido já de uma clientela já formada. Então, é muito viável você comprar algo já em pleno funcionamento. E tem o legado que é passado por quem está vendendo, ele vai passar toda a experiência que ele teve.
as positivas, as negativas, e se ele fosse continuar, o que é que ele faria? Então, quanto vale um legado desse, não é? Então, eu acho que a gente tocou numa questão extremamente relevante hoje, que é a questão da mão de obra, né? Eu venho vindo de grandes discussões, debates, de associações, de empresários, e a dificuldade que está se tendo de contratar. A gente está vindo com uma geração aí que tem outras perspectivas de trabalho, que não mais aquelas que a gente conhecia, que faz parte da nossa geração, da geração dos nossos pais, dos nossos avós. Tem uma mudança drástica aí, até de questão de informação, inteligência artificial, robotização, mas eu ainda quero falar da questão da mão de obra. Eu, como empresária, eu tenho também dificuldade de fazer contratação, né? E, obviamente, a gente precisa fazer renovação de pessoal. Mas, assim, as dificuldades são extremas e muitas pessoas dizem assim, é só você melhorar o salário que você consegue contratar. Não é isso, por experiência própria. A gente já fez aqui algumas experiências e vem fazendo isso permanentemente de melhoria do salário, e eu trabalho nas empresas e eu vejo isso, as empresas estão aumentando. Eu tenho empresa que eu trabalho que chegou a aumentar em 30% para determinados cargos e não consegue preencher. Algumas empresas preenchem e as pessoas não ficam nem 6 meses. E esse giro de funcionário dentro da empresa é muito ruim. O empresário chega com uma equipe nova, ele tem que treinar. Ele gasta para usar tecnologias novas, para treinar essa equipe, para que essa equipe desenvolva o perfil da empresa para vender, para estar na rua, para receber. E ele não consegue. Aí ele tem que trocar a equipe e começar tudo de novo. Então, eu acho que uma das vantagens, eu vejo várias vantagens em si comprar algo que já existe, né? Inclusive, vamos dizer um pouco de modelo de franquia. Por que a pessoa opta por uma franquia? Porque o modelo de negócio está pronto. E quando você compra algo que já existe, que já estava em funcionamento, você está carregando com ela uma marca possivelmente solidificada, que você não vai comprar qualquer coisa. Você vai olhar exatamente isso, o ganho imaterial, que é o poder da marca, os clientes que já são daquela empresa, e possivelmente os funcionários, que para mim hoje talvez seja a parte mais valiosa. Eu queria a sua opinião sobre isso. Então é tão valiosa, dá um exemplo da área da beleza. A avaliação que a gente faz, o valuation de uma empresa, em alguns segmentos, principalmente no da beleza, não é, vamos dizer, a estrutura física, as cadeiras, né? Não é a estrutura de marketing, e sim a qualificação dos profissionais. Quanto tempo aqueles profissionais estão lá? Por quê? Eu já fiz vendas de alguns centros de beleza que o contrato ele só é assinado após a reunião com toda a equipe e se a equipe der o ok, dá continuidade no próprio centro de beleza. Se a equipe disser, olha, eu não vou mais dar continuidade, estou aqui enquanto era essa proprietária ou proprietário, mas se for vendido eu não vou dar continuidade. Então a venda está desfeita, porque a valorização não é do imóvel, não é da estrutura, e sim dos profissionais que estão ali dentro. Tira por isso, vamos dizer, tanto a mulher como o homem, que está acostumado a cortar o seu cabelo com aquele profissional, tanto ele faz estar no shopping como numa galeria, você vai em busca do profissional, onde ele estiver, não é daquele salão, porque tem um melhor cafezinho, não tem isso. Então, a mão de obra ela sempre foi importante, seja em restaurante, em qualquer segmento. É por isso que a vantagem, Laura e ouvintes, de comprar algo já em pleno funcionamento é muito grande. Primeiro que você compra hoje, amanhã você já é dono do seu próprio negócio e você tem toda aquela assessoria do próprio gestor que ele passou anos e anos preparando aquela equipe, atendendo aquela clientela, já tem, vamos dizer, a qualificação dos fornecedores, então está tudo pronto. Então, se você vai passar de 1 a 3 anos para consolidar o negócio, dentro de 1 a 3 meses você já consolidou. Inclusive, eu ia chegar nesse ponto. O seu final aí seria o meu começo aqui de uma pergunta, que é
E aí a gente entrando num panorama maior de economia e de política, a gente sabe que todo empresário, para começar a montar um negócio, a gente precisa de um plano de negócio, a gente precisa de dinheiro. Muitas vezes as pessoas, e o brasileiro é muito isso, a gente tem muita ideia boa. E a gente já quer colocar em prática. E já ter o retorno daquilo ali imediatamente. E não é assim. Se a gente montar um negócio do zero, a gente tem que saber calcular certinho ali quais serão as nossas despesas no primeiro ano, qual o capital de giro que eu preciso ter, um mínimo de pessoal para que a coisa funcione normalmente, para eu começar a ter a minha clientela, e no segundo ano, quem sabe, eu já estou pagando o negócio, mas eu ainda não estou tendo lucro efetivo, né? Então, as pessoas que estão começando precisam ter esse entendimento, né, que começar um negócio, eu percebo muito isso, eu trabalho às vezes para pessoas que estão começando um negócio e a impaciência é muito grande. Eu acho que um pouco também porque nós, brasileiros, a gente luta muito no dia a dia, como a gente fala, a gente vem do almoço para jantar, né, então tudo é muito para ontem, tudo é muito imediato, porque como a gente não tem uma perspectiva de longo prazo econômica, a gente já foi acostumado a isso, vamos dizer, e independente do governo, a gente já foi acostumado a isso, a gente acaba não planejando muito, querendo que as coisas aconteçam de imediato, né? E eu sempre falo, a gente precisa planejar mais para que a execução seja mais leve. No caso de comprar uma empresa já montada, eu acho que é justamente pular essa etapa. O plano de negócio já está pronto, ele já está em funcionamento, ele já foi provado e comprovado, eu já queimei algumas etapas aí. E aí talvez seja realmente o melhor negócio você comprar algo que já está funcionando, porque talvez o investimento ele já não seja tão alto quanto seria se eu estivesse iniciando o negócio, porque eu tenho que começar do zero, porque eu tenho que colocar uma estrutura física, né? Então, no seu negócio, o que eu vejo de bastante vantagem, além do pessoal qualificado que já vai estar lá, que se você aproveita, é justamente você poder entregar um negócio e pular aquelas primeiras etapas que, em geral, a gente dá ali de 2 a 3 anos para o negócio realmente dar retorno, é mais ou menos isso. Mas aí eu queria saber uma outra questão, Tavares. Veja, você saiu de uma atividade de comércio, né, de varejo, uma loja imensa, e aí você transitou para serviço, né? Quais os maiores impactos em todos os sentidos, econômico, empresarial, o dia a dia de lidar com o cliente, que você mais sentiu? Sair de uma grande loja de material de construção, né, que você tem que lidar com estoque, com capital de giro ali imediato, com renovação do estoque, com vários funcionários de várias áreas, para ir para serviço, onde praticamente a coisa se concentra em você, na sua expertise. Então, a mudança, ela é grande, mas foi um propósito de vida, porque o que eu passei nos últimos 5 anos de permanência com o mundo da construção, que foi a própria falência da empresa, um câncer, com isso veio uma separação, com isso veio, vamos dizer, meu pai contrariado, vendo a empresa falida, o filho com câncer, dá um infarto fulminante, morre. Então isso tudo foi decorrência do negócio. O envolvimento nosso, como você disse, a dificuldade, o que é ser empresário. Então a falta de experiência me custou muito caro. Então, essa prestação de serviço foi o que eu busquei para mim, a qualidade de vida e evitar que a grande maioria, maioria dos empresários não passe nessa estrada que eu passei e não jogue fora aquilo que ele passou 10, 20 anos para construir. Então, ele, por falta de informação, ele não sabe o valor que tem aquelas informações que ele adquiriu, aquela marca que ele construiu, aquele patrimônio de carteira de clientes, de fornecedores. Então, isso tudo a gente acaba valorizando. Tem muitos, Laura, que hoje estão com suas portas abertas por não ter a condição de fechar o negócio, de pagar os seus colaboradores, de pagar os seus débitos. Então, eu passei por isso tudo, paguei um preço caro, então foi como se fosse uma promessa, se Deus me qualificar que eu saia dessa doença, dessa trajetória, 50% de minha comissão vai ser em prol do lado social, de evitar o fechamento de uma empresa, como foi fechado a minha,
de evitar o desemprego de mais de 70 colaboradores, como foi lá. Então hoje é uma benção na hora que você vende um mercadinho, um centro de beleza, às vezes tem 15 colaboradores, quem compra acaba aproveitando dos 15, 10, e daqui 1 ano, 2 anos você vai lá e tem 20. Então com isso ganha todo mundo, ganha o próprio município, o próprio estado, o próprio Brasil, os contadores, advogados, toda a cadeia produtiva de uma empresa, ela passa a ter uma nova vida. E aquele empresário que ele está entrando inicialmente naquele negócio, que ele pega toda essa experiência, mas ele vai jogar um combustível novo, ele está com toda a energia para os próximos 5 anos. Então tem tudo para dar certo e tem tudo para não ser cometido aqueles erros. Então foi um propósito de vida, acaba eu passando, vamos dizer, eu acabo em alguns momentos sendo até psicólogo, porque antes eu só lidava com minha empresa. Hoje eu lido com as 20 ou 30 empresas, então são segmentos na área da prestação de serviço, na área da indústria, na área de comércio. Então cada empresário, uma vez por semana, eu tenho de passar um conforto para ele, como é que estão as perspectivas, se já tem algum comprador em vista, se não tem. Então isso tudo, eles ficam naquela agonia, e né? Eu também, mais ainda, de dar um retorno, porque fui contratado, eles depositaram toda a sua esperança no próprio Tavares. E graças a Deus venham tendo êxito, venham conseguindo. A gente é contratado para vender, mas na realidade a gente busca a viabilidade do negócio. Sim. Tem negócios que a gente fez, um colégio mesmo de sucesso aqui. Eu fiz a venda em 3 etapas. Primeiro, consegui o aluguel da atividade junto com o imóvel. Com 3 anos depois, a pessoa comprou a atividade. E tem 10 anos para a pessoa comprar o imóvel ou ser vendido a algum investidor que mantém aquele contrato. Sim. Com o empresário. Então, eu tive de buscar a solução, né? O empresário, quando me contratou, e eu também, quando fui contratado, a gente imaginava de vender, como se diz no interior, de porteira fechada. Sim. Mas pela pressa que ele tinha e a oportunidade que apareceu, a gente fatiou em 3 momentos e acabou ele aceitando e todo mundo feliz. Então, você tem de estar pronto para escutar quem vai comprar e também obedecer, porque todo negócio ele tem 3 valores. O valor sentimental de quem está vendendo, o valor de quem está comprando, quer comprar lá embaixo, mas quem decide é o mercado. Como é que está o mercado hoje? Como é que estão as dificuldades? Então, eu me sinto realizado. Já teve negócios que eu vendi e que no momento eu vi que estava sendo vendido por 50% do que a pessoa tinha contratado, e eu cheguei para a pessoa, minha comissão você pode diminuir também 50%, para viabilizar o negócio. Então isso para mim é uma satisfação muito grande, porque eu já tive muito dinheiro e não fui tão feliz como hoje eu tenho menos. Como a médica perguntou, Tavares, você tem quantos por cento de dinheiro e de qualidade de vida? Eu disse a ela, eu tenho 90% do dinheiro e 10% de qualidade de vida. Ela me disse, aí, esse seu tumor, a gente vai passar a quimioterapia e vai curar. Agora, se você não reverter esse quadro, você vai voltar com outros. Então, busque 10% de dinheiro, que é necessário, mais 90% de qualidade de vida. Esse sim é o grande negócio. E é o que eu venho fazendo, graças a Deus. Vamos falar agora sobre ambiente de negócio. A gente conversou bastante aqui, inclusive foi interessante lhe ouvir dizendo, né? Você hoje é quase um psicólogo junto aos empresários. Existe ansiedade de quem está comprando, ansiedade de quem está vendendo, acho que mais ainda, porque é aquela pessoa que quer colocar o negócio para frente, tem uma necessidade urgente de viajar ou está doente, enfim. O motivo pelo qual levou a pessoa a se desfazer do negócio dele. Mas o ambiente de negócio no Brasil, a gente sabe que ele não é saudável, e eu acho que é por isso que os empresários adoecem tanto, lutam tanto, criam tanta ansiedade, né? Porque a gente não tem ambiente saudável, e por vários motivos, né?
A margem de lucro dos negócios, na maioria, ela é muito pequena. Se a gente for para o varejo, a gente está falando ali de 2%, 3%, no máximo 5%, dependendo do negócio. A gente está falando de um setor de serviço que luta ali no dia a dia, porque o serviço ele é o coração, inclusive, de determinados estados, em determinados municípios, o serviço é o coração. E o ambiente de negócio, às vezes, não é favorável. Quando eu falo de ambiente de negócio, eu estou falando de legislação, e aí vai legislação tributária, legislação trabalhista, estou falando de incentivos fiscais. Eu, como tributarista, eu vivencio isso no dia a dia das empresas. Talvez eu fique ali num setor que é um dos corações ali da empresa, um pulsar da empresa, e o mais denso, vamos dizer assim, porque os empresários, em geral, a gente não gosta de pagar tributo, e eu sempre falo que o ambiente de negócio ele fica hostil quando a gente não gosta de fazer algo que a lei prevê, é porque talvez a gente não esteja tendo retorno disso aí. E no tributário é assim, a gente não vê o retorno dos tributos, então a gente se irrita em ter que pagar aquilo. É como se você estivesse pagando um mau profissional para trabalhar para você, e você tem que manter esse profissional ali dentro. Então, acho que a gente precisa falar do ambiente de negócio, a gente precisa compreender. E você que já passou por varejo e agora está em serviço e conhece muitos empresários no Brasil todo, qual é a sua visão sobre o ambiente de negócio? E aí eu falo economicamente, politicamente, em termos de legislação, que a gente tem que cumprir uma legislação vasta de fiscalização, inclusive. Como é que você tem essa perspectiva e como é que você vê esse ambiente no Brasil hoje? Nos últimos anos até hoje. Então, a gente tem muita dificuldade, principalmente, vamos dizer, eu tenho 27 escritórios em parceria em toda a capital brasileira. Então, a gente, graças a Deus, construiu esse legado, essa parceria com escritórios de fusões e aquisições. E também, tem uns 60 dias, nós fizemos uma parceria com um escritório em Portugal. Brasileiros que pretendem lançar os seus produtos na Europa, então esse escritório nosso lá, ele faz o estudo de viabilidade do produto e também abraça o empresário para poder legalizar a sua empresa lá. Então a gente também tem esse escritório e lá eu senti, na hora que a gente conversou com eles para indicar portugueses ou outras nacionalidades, né, da Europa em buscar negócio no Brasil. Então eles disseram bem gentilmente que o momento político, que eu digo dessas notícias, das corrupções, principalmente essa última aí do Banco Master, né? Essa insegurança que traz, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais, infelizmente nós estamos aqui em Sergipe, temos vizinho que está muito violento aqui, o próprio Salvador, da Bahia, o Recife, entendeu? Graças a Deus não atingiu aqui a gente. Então, o olhar de fora para dentro é desfavorável por essa insegurança, não só pessoal, né? E como também essa corrupção que a gente vê, porque o problema do Brasil é um país rico em todos os sentidos. Riquíssimo. Agora, politicamente, deixa a desejar. Tem suas peças importantíssimas, mas, infelizmente, tem outras que faz com que essa imagem ficar ruim para que a gente traga pessoas para investir aqui no Brasil. Agora, falando do nosso próprio estado, eu estou sendo bem procurado, principalmente por outros estados que estão vivendo a violência, que estão vivendo algumas tragédias no sentido climático. Então, o próprio estado ele vem fazendo realmente, não só estadual como municipal, um trabalho muito bom, vendendo o próprio estado no sentido do turismo, né? Nós estamos vivendo agora 60 dias de festa, né? E o que mais é aplaudido nessas festas é a segurança. Você não vê tragédia acontecendo.
Então acaba ficando um estado pequeno, mas um estado com qualidade de vida, né? E o Nordeste em si, com essa parte do clima, então isso vem chamando muito a atenção de pessoas que estão fora para poder fazer esses investimentos aqui no próprio Nordeste, e pessoas estão me procurando muito pelo que estão vendo essa própria divulgação que está acontecendo aqui no estado de Sergipe. Então vem favorecendo as pessoas buscando negócio já pronto e funcionando. Então está sendo bem positivo esse momento que estamos vivendo aqui. E complementando, quando você falou nessa parte tributária, essa parte, na hora que as pessoas me contratam, elas começam a fazer perguntas e eu oriento, porque, vamos dizer, essa legislação, por mais que eu também sou técnico de contabilidade, mas vocês passam, vamos dizer, todos os dias tem novidades. Então, eu não me arrisco em estar respondendo nada ao próprio cliente, e sim trazê-lo para um ambiente que está vivendo o dia a dia. Isso está me ajudando muito quando a gente encaminha um cliente para um escritório qualificado, aqui dando exemplo próprio seu, ele às vezes está com a dificuldade, fazendo muitos pagamentos de forma errada, no momento errado, descapitalizando, deixando de estar com aquele dinheiro para o seu capital de giro e fica pagando impostos, fica pagando às vezes um cartão de crédito, poderia ser pago de outra maneira. Então, quando eu encaminho a ele a um escritório, o escritório deixa pelo menos ele tranquilo, acaba conciliando que aqueles pagamentos ele pode fazer de uma outra forma, e aquele dinheiro ele vai usar para o seu capital de giro. Então começa a empresa a ficar bem mais preparada, o profissional prepara ele para que ele não se afobe com as cobranças e sim administre através de um escritório com um profissional competente, que vai chegar o momento de pagar aquele débito, com certeza, no mínimo com 50% de desconto e bem parcelado, do que ele está tirando aquele dinheiro mensal, a empresa precisando de capital de giro, ele matando sua própria empresa, vai acabar a empresa fechando e ele não resolveu o débito. Então é importantíssimo uma consultoria de uma empresa estar, antes de começar a fazer alguns passos, achando que vai resolver pagando tudo. Não vai se deixar de pagar, mas vai receber uma orientação de um profissional, como pagar, qual é o momento, quais são a preparação que o empresário ele tem, ele chega um certo momento que ele precisa deixar maturar aquele débito para poder chegar o valor real e não tirar do próprio capital de giro. Exato. Aí a empresa fica preparada e fica um valor bem maior a ser vendido e uma situação melhor para todo mundo. Ela é estruturada, ela vai ser vendida melhor porque ela tem mais valor, né? Isso. Mas assim, em relação a essa questão do ambiente, né? Você falou sobre o Estado e o município darem uma estrutura interessante, por exemplo, para o turismo. Eu sempre falo, a ambiência de negócios, quem tem que começar é o próprio Estado. Quando eu falo Estado lato sensu, é o governo do município, o governo do Estado e o governo federal. É engraçado porque nos meus canais, às vezes eu falo, olha, tem que ter incentivo fiscal, o governo tem que fazer tal coisa, aí alguém sempre comenta, não, cada um que se vire, você não está ganhando seu lucro. Veja, o Estado, ele não é uma empresa, ele vive de tributo. E para ele ter tributo, eu preciso que o ambiente comercial esteja favorável, que todas as empresas estejam bem, estejam vendendo bem, que o setor de serviços esteja funcionando bem. Então, quando eu falo de ambiência, que os gestores precisam dar essa ambiência, é para que o próprio Estado cresça, é para que o próprio município cresça. Ele só vai crescer se o ambiente de negócio for saudável e for muito bom. Se todas as empresas estiverem funcionando muito bem, se os trabalhadores tiverem emprego, ninguém cresce num ambiente que não é saudável, a gente não cresce em ambiente de corrupção, a gente não pode sacrificar as empresas, porque quando eu sacrifico a empresa e quando eu não dou a oportunidade dela funcionar bem, eu contrato menos.
E aí eu vou ter pessoas mais dependentes de outros projetos sociais. Projeto social não desenvolve país nenhum. Ele é necessário, mas ele precisa ter limites. O que a gente tem que fazer é voltar os olhos para o setor empresarial, né? E eu não digo de intervenção, eu digo, mais uma vez, de criar um ambiente saudável economicamente, legislativamente. A gente tem muita lei que as empresas precisam cumprir. E quando a gente regula muito, é porque algo errado algo errado está acontecendo, né? Já dizia o filósofo. Então, esse é um ponto que eu falo muito de ambiente. Foi muito importante você falar, né? Quando a gente tem segurança pública, menos burocracia, quando a gente tem oportunidade, os investimentos vêm. Inclusive de segurança jurídica. Porque uma das coisas que afasta o investidor aqui no Brasil é a insegurança jurídica. Hoje uma coisa vale desse jeito, amanhã os tribunais mudam de ideia e mudam a interpretação da lei. E a gente que está no tributário vive isso diariamente. O outro ponto que você colocou, que é a parte de assessoria tributária ou assessoria de um escritório. Veja, os empresários precisam ter essa consciência. Se a gente trabalha com uma legislação tão grande tributariamente falando, por que não investir proporcionalmente no setor tributário? Contábil, tributário e fiscal, é o coração da empresa. A gente tem uma quantidade de legislação tributária hoje altíssima. A quantidade de decisões judiciais tributárias também é altíssima. E às vezes eu vejo empresário pecando ali, vende muito, mas é como se fosse um balde furado, escorre pagando tributo que não deveria pagar, não discutindo questões tributárias que deveria discutir, não questionando questões tributárias judicialmente ou até administrativamente, e aí ele se perde naquilo ali e o lucro dele diminui. Então, o ambiente de negócio quer dizer tudo isso, quer dizer leis, normas, política, economia, sociologia, a gente vai para várias outras ciências. Então, realmente isso é importantíssimo, a gente não pode ficar alheio a isso e achar que só a nossa ideia por ser muito boa e o negócio ser muito bom, ele vai se tocar sozinho. Ele não vai se tocar sozinho. Tavares, eu quero saber agora, eu acho que todos querem saber, quais são os requisitos para você pegar uma empresa que vai ser vendida? Quais são os elementos, aquilo que você analisa para colocar essa empresa à venda e ser interessante para quem vai comprar? Então, uma boa pergunta. Quando a pessoa entra em contato comigo, primeira coisa que eu pergunto em confidencialidade, que ela informe o nome da empresa e a localização, mais uma vez em confidencialidade, e eu vou fazer uma visita a esta empresa como cliente. Vamos dizer, se for um salão de beleza, vou fazer a unha, né? Ou vou fazer uma consulta quero presentear uma filha minha, né? Que pacote é que eles têm lá para vender. Então, vou como cliente. Deixa eu te interromper, você vai como cliente oculto ou eles sabem que vai? O cliente oculto, ninguém sabe, você chega lá e vai... Vou lá, isso é ótimo, né? Você vai entender se a coisa está realmente funcionando do jeito que ele diz, que uma coisa é o que ele fala para você, outra coisa é o que está na prática. E outra coisa, porque eu faço 2 avaliações. Essa avaliação como cliente, até pela minha experiência de empresário, essa é a maior e a que vai validar a próxima. Porque se eu chegar e não gostar do que vi, eu não vou aceitar ser contratado para vender algo que eu não compraria. Na primeira avaliação, eu compraria este negócio? Então eu faço essa avaliação, passando pela aprovação, eu encaminho um questionário, mais ou menos com as 30 perguntas somente daquele segmento. Com a resposta daquele questionário, eu envio a proposta de como é que eu vou trabalhar em busca do maior valor no menor tempo. Uma vez contratado, aí a gente faz uma visita junto com o proprietário em um horário que não esteja nem cliente, nem colaborador, que esteja fechado, seja à noite, seja dia de domingo, para conhecer os bastidores daquele negócio. Vamos dizer, se é um restaurante, eu enxergo ele, mas não tenho acesso à cozinha, para ver aqueles equipamentos, se são obsoletos, né? Como é que se tem muito valor agregado para poder fazer parte da avaliação. Ou seja, na verdade, é um trabalho extremamente customizado, onde a pessoa que está comprando, e isso é muito importante,
é você ter, vamos dizer, o selo Tavares de qualidade, porque essa observação que você está colocando, que você vai lá, olha realmente se aquilo funciona ou não, isso vai lhe dar uma característica de que as pessoas que estão fazendo negócio com você sabem que estão fazendo um bom negócio. Tanto quem está vendendo quanto quem está comprando. Isso é como se fosse uma certificação, né? Que você vai lá, você olha, você é o cliente oculto, você avalia por dentro como é que ele está funcionando, ou seja, para certificar aquele negócio para ele ser vendido, até para você aceitar que ele seja vendido por você. Porque esse é o seu critério, essa é a sua avaliação, não é isso? Com certeza. E essas 30 perguntas, grande parte delas é o quê? A média de faturamento dos últimos 3 anos, a média de lucratividade, se aquela marca ela é registrada ou não, se o imóvel é alugado, se é alugado através de uma imobiliária ou se é alugado diretamente com o proprietário. Então, essas respostas é que vão pontuando no valor daquele negócio. A gente faz a análise do que está exposto na mídia, como exemplo, no Google, se é bem aceito aquela marca, se a empresa tem muitas questões, principalmente no âmbito trabalhista. Então, isso tudo vai caracterizando o valor do negócio. Se o empresário, se ele aceita após a venda passar 2, 3 meses dando aquela assessoria ou não, então cada resposta vai pontuando na avaliação. Sim. Uma vez sendo contratado aí a gente encaminha 3 valores, o valor máximo, o valor mínimo e o valor sugerido. Aí o contratante é que vai decidir pela pressa dele. Tem empresas que querem me contratar, mas só vou ficar com o negócio funcionando 60 dias. Eu não aceito, porque é um prazo muito curto para poder a gente pegar para vender. Então, isso tudo a gente vai analisando, não é pegar só por pegar para colocar no nosso portfólio. E a outra parte, como é feito a venda, as pessoas, depois que você coloca, usando fotos ilustrativas, 10 motivos porque eu comprei esta empresa, o motivo porque está vendendo, o valor, a gente informa que ela fica no Brasil, no Nordeste, em Sergipe, em Aracaju, a depender se tiver várias, aquele bairro tal. Então você dá toda a característica. De cada 10 ligações, Laura, 7 são de curiosos. Os funcionários do empresário que quer saber quem é um concorrente que está vendendo para poder apanhar os outros funcionários, os outros colaboradores. E os 3 que ficam, um tem o desejo de comprar, mas não tem o dinheiro. Outro tem o dinheiro, tem o desejo, mas não está no tempo. Ele às vezes mora em São Paulo, Sim. pretende vir aqui para o Nordeste. Então a cada 10 sobra um qualificado. Esse qualificado você vai passando as informações preliminares. Ele às vezes já quer saber qual é a empresa para ir visitar. A gente informa que temos um contrato de confidencialidade, exclusividade com cláusula de confidencialidade, e só vai ser passado para ele na hora que ele realmente ter a certeza que é esse negócio que ele quer, se ele está no tempo de comprar o negócio, se ele tem aquela condição, porque o valor está ali. Isso tudo alinhado, ele vai assinar um contrato de confidencialidade, ele vai fazer a visita também como cliente, para ele se sentir à vontade, né? Vai pela manhã, vai pela tarde, vai de domingo, para poder ele ver se é aquilo mesmo que ele quer. Quando ele tem a certeza, aí sim é a hora que a gente vai ocupar o empresário que nos contratou, para poder ser apresentado quem é o proprietário e ser também apresentado a loja, a empresa, em todos os seus sentidos. Aí começa a negociação, isso tudo em confidencialidade. Então, a operação que requer muita responsabilidade, porque você está lidando com algo, você está trocando o pneu do carro, ele em funcionamento. Porque se tiver qualquer vazamento que aquela empresa está sendo vendida, ela vai perdendo valor e pode até fechar as portas, porque o colaborador
já é uma peça importante. Se o concorrente ficar sabendo que aquela empresa está sendo vendida, ele já vai começar a tentar tirar o colaborador. E o próprio colaborador, sabendo que a qualquer momento está sendo vendido, ele já vai buscando também outra... Porque acha que vai fechar, que o negócio vai acabar e ele vai buscar outro trabalho antes que... Com certeza. Então a gente precisa dar essa garantia e, mais uma vez, reforçando, quando chega na parte contábil, aí sim a gente passa para a responsabilidade das partes. Porque quem está vendendo sua empresa tem o seu contador, tem o seu advogado, e quem está comprando vai constituir ou continuar com o próprio advogado e o próprio contador, que é o que a gente orienta. Então, a gente não invade, essa decisão é dos dois, sim, porque eu faço a intermediação. Mas a parte tributária, a parte contábil, são vocês que são os profissionais. Então, a gente faz um trabalho onde todos participam e traz toda a segurança. Então, é dessa forma que a gente vem fazendo aí, contribuindo até para o lado social, porque com certeza, cada empresa fechada, toda aquela corrente, né, ela é desfeita. E dando continuidade, passa todo mundo a ganhar. Em geral, as empresas que você pega, né, começa a fazer a avaliação desses requisitos, vai à venda. Em geral, as empresas que você não consegue vender, né, efetivar o negócio, elas continuam no mercado atuando ou elas preferem fechar? O que é que você tem visto? Então, tem algumas que me procuram para vender e eu também pergunto à pessoa, assim que você vender, você vai montar o que para você? Porque eu vejo que aquela pessoa ainda tem energia. Sim. Às vezes por uma briga de casal, uma briga de sócio, me procuram. Mas a gente sente que no fundo, ele é o que ele entende. É o que ele faz da vida, saindo daquele negócio que possivelmente então, até monte outro. Então eu oriento, é por isso que eu entro na parte psicológica da pessoa. Se eu ver que foi um momento emocional que ele me procurou, eu não vou cadastrar de primeiro momento. Vou sentir o porquê ele está me procurando e, às vezes, é uma dificuldade tributária. Então, eu vou orientá-lo, rapaz. Buscar um especialista para tratar aquele problema. Porque você tem um negócio, você só sabe fazer isso. Então, não, eu fiz a pergunta, o que é que você vai fazer depois? Você não sabe, então não faça essa loucura, não. Às vezes, esse estresse de ambiente de negócio, eu já peguei muito disso. Como eu falei, o tributário, ele nos dá essa oportunidade de estar com o empresário ali no dia a dia, sofrendo na parte boa, na parte ruim, a gente está ali no dia a dia. E muitas vezes eu vejo que um momento econômico desfavorável, às vezes não só geral, mas para a atividade dele especificamente, né? Faz com que ele queira tomar medidas drásticas e muito momentâneas, assim, não, eu vou fazer isso e acabou, sem fazer uma análise, sem chamar um especialista. É a parte emocional agindo na parte material, na parte empresarial. E óbvio, a gente é ser humano, né? A gente não tem como separar, mas tem que tentar ao máximo estar cercado de pessoas que consigam refletir junto com a gente e tomar decisões corretas, porque realmente a gente tem uma vida estressante, nosso dia a dia é estressante, mas dá a vazão, a emoção, antes de qualquer outra coisa, pode acontecer isso. Eu vou sair, eu não quero mais minha empresa, eu vou vender, eu vou deixar de ser sócio e tal, sim, mas no outro dia, quando você deixar de ser, o que é que você vai fazer? Então a gente vê que a pessoa, na verdade, está precisando de orientação, está precisando de especialistas, está precisando acalmar os ânimos ali para poder o negócio seguir em frente. É verdade, o que acontece, que eu vejo que acontece é isso. E até na hora que realmente nem todas as empresas a gente consegue vender, mas até na hora de uma decisão de realmente, olha, não tenho mais energia psicológica e financeira e eu vou precisar fechar. Até essa hora a gente orienta que esse fechamento seja acompanhado por um profissional, principalmente na área tributária. Porque não é só fechar. Você vê, até hoje tem uns 15 anos ou mais que foi
fechado o próprio mundo da construção, ainda tem coisas que a gente vem administrando. 15 anos. Acredito. Eu tenho algumas empresas aqui que fecharam atividade e simplesmente fechando a porta. E acha que fechando a porta está fechando tudo. Então, a burocracia para encerrar uma atividade legalmente falando, para aquilo não deixar resquícios, né? Ações judiciais, execuções fiscais, ações trabalhistas, problemas com junta comercial, negativação do CPF, que você não vai conseguir mais fazer outro negócio porque o CPF está sujo. Então, assim, é burocrático para abrir, é burocrático para caminhar e é burocrático para encerrar. E você precisa fazer cada etapa. Porque senão, de repente, você quer montar outro negócio e quando vê, tá cheio de dívida que deixou, o encerramento foi feito de forma ilegal, saiu sócio antes do momento que deveria sair. E isso tudo precisa de especialista para encerrar. De fato, tem que ser dessa forma. E é um grande, hoje, como eu estou agora mais de fora, uma empresa, ela com assessoria jurídica, ela tem a grande possibilidade de estar preparada até no momento de fechar. Exato. Então é um grande passo que normalmente a gente acha que só é comprar e vender. Isso era há 100 anos atrás, que não tinha maldade. Que se fazia no papel de pão. As poucas leis que tinham eram cumpridas sem maldade, sem nada, mas hoje não. Hoje, você primeiramente, para abrir uma empresa, você tem de estar com toda a estrutura contábil, fiscal, tudo ok para poder você ter sucesso. Perfeito. Tavares, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu achei que a conversa vai renderia ainda mais tantos outros podcasts, porque você tem muita experiência, muita coisa para nos falar e a gente tem que aprender com pessoas que já passaram por várias situações. Como você falou, você levou a sua história de uma forma social para a sua nova atividade. Você pegou a sua experiência como empresário e as dificuldades que você passou, as doenças que você teve que enfrentar, as perdas na sua família, e para entender que, na verdade, todo trabalho de empresário é um trabalho social, e é mesmo um trabalho social. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é como eu imagino, sempre imaginei meu negócio. A minha atividade na advocacia é um estudo social. Eu acho que a gente tem essa função como empresário, e deixar esse legado e deixar esse recado. Não é ninguém contra ninguém. Todos nós estamos juntos para crescer. Todo mundo quer crescer. Seja você empresário, seja você colaborador, empregado. Todos nós queremos crescer nas nossas vidas. Então eu queria que você deixasse aí sua mensagem final. Mais uma vez agradecendo por você estar aqui conosco. Então eu que agradeço. Quero muito contribuir, porque quando eu falo que vim de uma falência de uma empresa, aquele que talvez não tenha noção acha que isso aí é um ponto negativo, mas ao contrário, poucos têm essa experiência de fazer uma viagem por completo. E eu tirei muitos proveitos nisso aí, é tanto que hoje estou. E falo para você que pensa em montar um negócio, comprar ou vender uma empresa no segmento da indústria, comércio e prestação de serviço, procura o Tavares, porque quem contrata o Tavares já tem pelo menos 50% de qualificação na venda de sua empresa. Um abraço, em breve estamos passando mais informações. Esse é o L4 Podcast. Aqui você vai ter, junto comigo, grandes empresários, pessoas que têm muito para tratar, muito para nos dizer. É por isso que foi criado o L4. Sempre acompanhe aqui conosco e aproveite. Dê a sua sugestão de tema, dê a sua sugestão de como a gente deve desempenhar aqui as nossas perguntas. A sua participação é sempre muito importante. Acompanhe sempre com a gente aqui através desse Instagram e dos demais canais de comunicação que a gente tem nas redes sociais. Obrigada.